Começando hoje mais um Pod Doctor, hoje com o Dr. Robson Santos, sócio fundador da Oftalmo Pets, especialista em oftalmologia para cachorros, gatos, todos os animais de estimação. Seja muito bem-vindo, Robson. Prazer, Daniel, estar aqui. Maravilha. Robson, conta pra gente, começa contando pra gente, da onde que surgiu essa vontade de fazer o curso de veterinária, de se especializar nessa área de oftalmologia? Conta um pouco da sua história mesmo. Tá bem. Assim, eu desde pequeno eu sempre gostei muito de cachorro, né? E eu sempre tive muito apreço pela medicina, pelos cuidados. É uma coisa naturalmente minha. E aí na minha trajetória de vida, eu tive uma trajetória assim, eu vim de família bem simples e trabalhei em muitas coisas, né? Desde entregar panfleto no farol, empacotador de supermercado, ajudante de eletricista, e foi por aí minha vida. Vendedor de loja de shopping, e fui indo assim. Até um determinado momento que eu comecei a trabalhar dentro de hospital, humano mesmo. Sim. E a parte de farmácia hospitalar. E aí eu tive mais contato ainda com a medicina, né? Lógico que não diretamente, indiretamente, mas me fez ter um apreço muito maior. E juntando que eu tinha essa vontade de estar mais de perto com a medicina e gostava muito de cães, e de outros animais também, mas mais de cães, acabou vindo uma vontade muito grande de ser veterinário. Eu comecei a admirar muito a profissão olhando de longe, né? Sim. E aí era um pouco difícil, porque eu não tinha muitas condições na época. Ganhava pouquinho, né? A remuneração era pouca. E eu trabalhava no hospital, eu trabalhava no período noturno, 12 por 36. Então, noite sim, noite não. Aí, nessa fase, o que eu fiz? Eu acabei... É muito comum, né? Você acaba tendo dois trabalhos, dois empregos. Eu trabalhava uma noite em um e uma noite em outro, 12 horas. E aí, consegui, a partir de ter conseguido uma bolsa. Eu consegui uma bolsa que me pagava metade da faculdade, da universidade. E aí eu estudava período da manhã, começo da tarde, ia para casa, dormia 2 horas, 3 e ia pro plantão de 12. E assim foi praticamente durante a graduação toda. E aí quando eu estava no meio da graduação, assim, daí eu já comecei a também ter um apreço pela oftalmologia, comecei a estudar um pouco mais e aí depois aí começou a minha segunda trajetória, que foi a da oftalmo. Mas da medicina veterinária foi mais ou menos isso. Gostar muito de cachorro e gostar muito da medicina também, que é muito importante, né? É muito comum o veterinário falar assim, por que você foi cursar veterinária, medicina veterinária? Aí a pessoa costuma falar assim, eu não gosto muito de gente, eu gosto mais de animal. Mas é um grande erro, porque primeiro que o animal não vem sozinho, né? Exatamente. Ele vem acompanhado com um tutor. Então, você tem que ter um poder de comunicação, tem que gostar de gente também. Sim. Mas tem que gostar muito da medicina também, porque é uma profissão que você não para de estudar nunca, né? Então, eu vejo que é muito importante. E me conta uma coisa, você opera também, então você começou operando, como é que é isso? Você coloca ali a... Sim, a gente opera bastante, mas... Você mesmo, Dr. Robson? Sim, opera bastante. Mas você não começa operando, né? Pelo contrário. Você começa atendendo clinicamente, acompanhando outros profissionais. Então, por exemplo, no meu tempo, né, na minha época de universidade, tinha poucos oftalmologistas ainda, né? Então, na minha faculdade mesmo, não tinha nem setor de oftalmo. Então era um grande desafio e eu queria essa área, queria estudar mais, assim, tinha até uma certa limitação dentro da universidade. Então eu estudava muito sozinho, autodidata, procurava cursos fora, cursos, simpósio, congressos. Sim. E comecei a ir atrás de quem já trabalhava com essa área. E dei muita sorte, porque eu encontrei profissionais excelentes na época que eu estava ali acumulando conhecimento, e profissionais que me acolheram e conseguiram também me dar uma ajuda nesse pontapé inicial e contribuiu muito na minha formação. E a partir daí, você vai se especializando, faz curso de pós-graduação, e aí você começa a atender clinicamente, acompanha quem já faz cirurgia, depois você
tem um período de treinamento e depois começa a operar e vai melhorando, né? Mas é um processo longo, porque a parte ocular ainda é um pouco diferente do restante, porque é um órgão muito delicado, né? Você não pode fazer qualquer coisa, assim, tem que fazer são cirurgias bastante precisas, bastante delicadas, onde se você fizer alguma coisa de errado, você vai ter um prejuízo grande, né? Então tem o caminho certo para isso. E, doutor, por que alguns cachorros, né, algumas raças, têm mais problemas no olho do que outros? Por exemplo, minha esposa tem um Shih Tzu. E vira e mexe, dá um probleminha ali no olho dela. E a gente vê outros cachorros que não tem esse problema. É alguma coisa da raça? O que acontece? Quem nunca teve ou não tem contato, o tutor que não tem contato com cães assim, que costumam ter problema oftalmológico, às vezes vai conversar comigo e fala, nossa, mas cachorro, gato, eles machucam muito o olho, ou tem muitas doenças oculares, então depende, né? Então a gente vê que os cães braquicefálicos, focinho achatado, que é o caso do Shih Tzu também, tem outras raças, eles têm uma propensão maior a ter problemas, né? Não só de lesão, mas de lesão também, mas por conta do olho mais exposto, eles acabam tendo uma propensão um pouco maior. Entendi. Então o olho, como ele fica um pouco menos protegido, por isso que pode dar mais problema? Eu achei que... Existe uma coisa que é chamada de síndrome do braquicefálico. Então, o formato do crânio faz com que a órbita deles seja muito rasa. Então, o olho, na verdade, não é que o olho é grande. Ele só tá pra fora. O olho é do tamanho de outros, sim, mas ele tá mais para fora. E isso gera algumas consequências, né? Então, a chance de machucar é maior, de lesão, né? O filme lacrimal evapora, a qualidade do filme lacrimal não fica tão boa quanto deveria. O olho fica mais irritado, dá mais vontade de coçar, então eles coçam e às vezes a gente fala assim, se o animal coça, a pessoa fala, não coça. Mas a ideia é que coça, a pessoa naturalmente ela pensa que a coçar é a pata. Eles fazem também, mas é menos. O que eles fazem muito, e é o coçar, é esfregar o rosto nas coisas. E esfrega na caminha, no sofá, na perna do tutor, na cadeira, no tapete. Isso é coçar. Isso é o coçar. E aí também gera outras consequências. Fora isso, são raças que têm uma propensão a ter anomalia de cílio, de pálpebra. E aí nasce cílio onde não deve. A pálpebra às vezes é de posição errada. Às vezes a pálpebra é muito grande e aí contribui também para o olho ficar mais exposto. Mas não só o Shih Tzu, né? O Shih Tzu, o Lhasa Apso, Pug. Bulldog francês, Bulldog inglês. Essas raças têm realmente tem uma propensão um pouco maior. Né? E, Robson, eu vejo assim, às vezes eu tenho um cachorro, né, um Shih Tzu, e às vezes eu pego ele e quando eu olho, parece que os pelinhos eles estão realmente dentro do olho dele, assim. Parece que ele entra mesmo. E aí me dá uma agonia, às vezes eu tento, ele é meio bravo, né? Eu tento tirar um pouquinho, pego um papel higiênico. O que a gente faz no caso desse? Corta? O que dá pra fazer? São duas coisas diferentes, né? Tem a anomalia de cílio e de pelo. Então, quando a anomalia de cílio é muito próxima ao olho, muito próxima à rima palpebral, à borda, que dificilmente vai conseguir resolver em casa. Agora, os pelos, não, o pelo tosa, né? Então, ou tosa, ou amarrar tudo. E aí, assim, você pode ou deixar muito grande, ou deixar tosado curto. Sendo que deixar muito grande, você prende, né? Bonitinho, lacinho. Principalmente fêmea, né? O pessoal gosta de fazer. Mas, se tratando de cachorro, aquilo não dura. Sim. Então, a gente tem um problema que, assim... fica muito bonito, mas o cachorro esfrega o rosto, brinca, corre, deita, e aquele gruda, cabelo, né? ele vai indo, e aí gruda no filme lacrimal. E aí aquilo estimula também o lacrimejamento, a maior produção de lágrimas, secreção, e a tendência é ir piorando aos poucos. Ou seja, aí tem que verificar o seu Shih Tzu se o problema é do cílio ou do pelo da face, que aí é diferente. Eu nem sabia que o cachorro tinha um cílio assim tão comprido que dava pra ver. Dá pra ver? O cílio, então, o cílio em posição normal, ali não é um grande problema. Aí tem cães que tem o cílio muito grande mesmo. Agora, se ele nascer em posição inadequada, aí é um problema. Então, a gente tem N possíveis problemas, né? A gente tem
uma doença que a gente chama de cílio ectópico, que aí nasce cílio na parte interna da pálpebra. Nossa. Você vira assim, tem um tufo de pelo, de cílio, né, no caso. E isso é bem ruim, porque atrita na córnea, machuca a córnea, né, faz o cera de córnea, dá dor. A gente tem distiquíasis, que nasce aqui na rima palpebral, onde as mulheres costumam passar o lápis. Então, é uma doença também de anomalia. A gente tem o entrópio, que é quando a pálpebra enrola e os pelos, daí, eles tocam a córnea, mas não necessariamente é um problema do pelo, é um problema da anatomia da pálpebra, tá? E, basicamente, essas são as mais comuns. Tem outras menos comuns, mas a grande maioria vai por aí. Entendi. E, doutor, num caso que o problema não está no olho, o cachorro não está com catarata, não está com nenhum problema no olho mesmo, mas está em volta, a pálpebra, igual você falou, está para dentro. Isso você também corrige em cirurgia? Dá para fazer alguma coisa? Muito. E esse quem faz essa correção é o oftalmologista veterinário mesmo. Então, quando a pálpebra enrola, a gente tem que basicamente desenrolar e manter ela na posição. A gente faz com cirurgia, as blefaroplastia. Então, a gente fala, né? É uma cirurgia plástica. Sim. Com fins terapêuticos, mas é uma cirurgia plástica e geralmente resolve bem. Óbvio que aí tem raças mais propensas. E aí não só as de focinho achatado, aí já não vale mais essa regra. Então, animais que têm muita pele, então você pega Shar-Pei, Chow Chow, o Bulldog inglês, eles têm muito também. E tem algumas outras raças que costumam ter também, que não são tão pelancudas, mas acabam tendo. Por exemplo, Labrador, Golden Retriever, eles costumam ter também. E às vezes a gente pega Pinscher, pega Yorkshire, Tudo. né? Tudo. E gato tem também. Gato tem Gato também. tem também. Gato nem é uma coisa tão incomum. Então, por exemplo, você tem um gato jovem que tem o olho irritado e lacrimeja sempre. Dentre das possíveis doenças, tem outras também, mas dentre das possíveis doenças, pode ser anomalia de pálpebra, entrópio, né? A pálpebra enrola, corrige cirurgicamente. Se corrigir a tempo, não dá tempo da doença causar danos irreversíveis na córnea. Agora, se você demora muito para corrige, fica bom, mas ali fica dano irreversível. Então, é bom tentar resolver o quanto antes. Entendi. Legal, importante isso. Muito legal demais. E, doutor, o que a gente, como dono de cachorro e gato, né? O que a gente tem que ficar atento? Se o cachorro ele começa a se esfregar muito, como é que a gente sabe que ele está com um possível problema nos olhos? Assim, o cão esfregar muito o rosto, ele pode ter um problema ocular ou não, né? Às vezes é um problema dermatológico, às vezes é um problema otológico, no ouvido, né? Agora, sim, junto com a coceira, normalmente o olho lacrimeja mais do que deve, fica um pouco mais vermelho, irritado, e tem que ficar mais atento se ele começa a piscar o olho, aí seria realmente uma preocupação um pouco maior. Né? E assim, tentar educar também, né? Corrigir ele quando ele tá coçando, atritando ali o rosto, óbvio. Longe você não vai conseguir, mas quando você estiver perto, tentar corrigir, acometendo ele a não fazer isso, ajuda também um pouco. E Robson, em que momento você falou assim, vou montar a Oftalmopeds? Surgiu assim, vou montar uma clínica focada em cirurgia oftalmológica ou era uma clínica veterinária normal e você foi se especializando? Conta pra gente essa história, como é que surgiu? Não é uma clínica de cirurgia oftalmológica, é um centro oftalmológico. A gente faz muito atendimento que não é cirúrgico, né? Faz cirurgia também, faz exames específicos, então tudo que envolve a oftalmologia mesmo. Mas da minha trajetória em si, eu trabalhei como intensivista, como clínico geral, e fui me especializando cada vez mais, e depois comecei a atender como oftalmologista há muitos anos atrás. E eu atendi muitos hospitais grandes, tudo. Mas é engraçado, né? Porque é um pouco diferente o oftalmologista veterinário do oftalmologista humano, por exemplo. Então, o oftalmologista humano, ele termina ali a especialização dele, vai fazer uma residência, geralmente tem dezenas, centenas de clínicas e hospitais para ele trabalhar, diversas equipes que ele vai entrar ali, e esse é a trajetória normal, né?
Na medicina veterinária, o oftalmologista, ele é muito carreira solo, né? Então, agora até menos, mas principalmente na minha época, não tinham muitas equipes para eu poder me encaixar junto das equipes. Então, assim como a maioria, eu fui muito carreira solo e acabei até trabalhando com equipe também, mas pouco. E aí eu vi a necessidade de ampliar aquilo. Por exemplo, se você está em determinada instituição, tudo você quer implantar serviços novos, às vezes tem uma certa dificuldade, um pouco mais burocrático, a minha é mais lento. E para formar uma equipe maior também é difícil, uma equipe de oftalmologista. Então, a minha ideia era formar uma equipe de oftalmos e ter um serviço avançado, onde a gente ali conseguia implantar o serviço de qualidade e as coisas novas que aparecem, né? Então, para conseguir um melhor resultado, o que vai trazer mais satisfação para a gente e vai ajudar mais o pet, o tutor. Fora isso, eu sempre tive um espírito empreendedor também. Então, eu tenho diversas valências, diversas qualidades que também contribuem para ter um negócio, porque ter um negócio em si é muito diferente do que você só atender ali, que já é complexo, é uma responsabilidade enorme. Você botar a mão num animal que é o filho da pessoa, faz parte da família, e você ter um negócio se envolve com outras questões muito grandes, né? Você tem parte contábil, tributária, funcionários, né? Colaboradores. Você tem questões prediais, né, manutenções, você tem diversas situações, gestão de pessoas, que torna algo complexo. E eu sinto que eu tenho qualidade, tenho preparação para isso. E graças a Deus deu super certo. Foi um sonho lá de trás. Quantos anos já tem? Lá a gente tem 6 anos, 6 anos. no mesmo local, que eu atendo oftalmologia, mais ou menos uns 9, 10. E doutor, eu vi que você trouxe aqui, ó, vamos até colocar pra cá, você trouxe um olho, né? Um modelo de um modelo. E esse aqui é um olho de um cachorro, né? Ou todo olho é igual? É isso? Como é que é? É igual. O olho, por exemplo, o olho do cão, do gato é igual o do humano, mas ele tem particularidades. Entendi. Então, esse é um olho de humano. Ah, né? esse é um olho de humano? É um humano. Tá. Não tem um modelo específico veterinário, mas o que mudaria? Muito pouco, né? Então, por exemplo, uma das coisas diferentes, a córnea do cão, do gato mais ainda, ela é muito maior, né? Então, aqui a córnea do humano é pequenininha, né? O cristalino do cão, do gato é maior. A área pupilar, a pupila, que o pessoal chama a bolinha do olho, no humano, ela é bem mais fechada, né? No cão não é tão fechada, no gato ela é em fenda. Né? Então, tem essas particularidades, né? Dentre porque outras. o do cachorro você não vê tanto branco, né, do olho. É mais o... Então, no cão, o ideal é que você não veja o branco do olho. Esse é o ideal? É o ideal. Olha, então, por exemplo, o seu Shih Tzu que você tem, Uhum. se você está vendo o branco do olho, já não é tão bom, né? Mas dificilmente você vai ter um Shih Tzu que não vai ver o branco do olho, sabe? Um pouquinho, pelo menos, vai ver. Se tá vendo muito, então ele tá muito, assim, com o olho muito pra fora. Muito pra fora. Às vezes dá pra corrigir com cirurgia também. Entendi. Faz plástica, reduz um pouco da fenda palpebral e aí você deixa a córnea mais protegida, né? Isso realmente é importante. Ótimo. E doutor, aproveita que você tá aqui com um olho aqui de modelo e explica pra gente o que acontece no caso de uma catarata de um cão, de um gato. A gente sabe, né, que fica meio... Parece que ficou opaco. Explica pra gente tecnicamente o que seria, como é que funciona. É assim, ó. A gente tem a superfície ocular, que é a córnea, essa parte transparente. Entrando no olho tem a íris, que é o colorido do olho aqui, né? Atrás da íris tem um cristalino, que é uma lente transparente, que fica dentro do olho. E mais para trás tem o fundo do olho, onde fica a retina, né? Então, numa condição normal, a luz entra pela córnea, vai até o cristalino, aquela lente transparente, e converge a luz até a retina. A imagem é formada aqui atrás, através do nervo óptico vai para o cérebro e vai para a via visual.
Quando tem a catarata, o que acontece é que o cristalino, aquela lente que fica atrás da íris, atrás do colorido do olho, que é transparente, ela começa um processo de opacificação, ela vai ficando esbranquiçada. E esse processo de opacificação faz com que a luz que chegava até a retina, ela pare aqui. E aí por isso que acaba dando cegueira, tudo. O sinal, o sinal da catarata começa a ficar na área da pupila, na bolinha do olho, o branco. Então é muito comum a pessoa falar assim, principalmente quando tá no começo, ela fala assim, doutor, o olho do meu cão, ele tá branco, mas ele não fica sempre. Tem momentos que está branco, tem momentos que não. E eu percebo que à noite é mais comum. Então, por que que isso acontece? A pupila, ela mexe, né? Ela fecha e abre. Uhum. Então, quando tem luz, ela fecha. Quando tem pouca luz, ela abre. Então, à noite, onde a luz está menor, a incidência de luz é Você menor, consegue a ver. pupila abre mais e aí o dono consegue ver mais. Outra forma de identificar, né? Se a gente for pensar formas do dono identificar, do tutor do cão identificar, é fazer uma foto, né? A foto ajuda bastante também. Uma foto de frente, o olho do cão brilha muito, porque aqui na região da retina, eles têm uma estrutura que ela é ou amarelada, ou esverdeada, ou azulada, e ela brilha bastante. Quando tem a catarata, aquele branco, aquela região esbranquiçada, não deixa ter esse brilho. Então, tirar uma foto de frente com flash também é uma forma de identificar. Entendi. Então, até pro pessoal entender de casa. Se eu quiser fazer um teste em casa, né? Eu para saber se meu cão ou meu gato tem catarata, eu tiro uma foto de frente para ele com o flash ligado. E aí, se não fizer aquele brilho, aí significa que ele tem catarata, possivelmente? São indícios, né? Tem outras doenças que tem o branco, mas é basicamente isso. O olho do cão ele tem que brilhar. Lembra aquelas câmeras antigas? Ficava até vermelho, né? Ficava vermelho, porque o fundo do olho do humano é vermelho. A gente não tem essa estrutura, que é chamada de tapetum lúcido. O cão tem, o gato tem. Então, no cão, que é uma espécie que tem muita catarata, né? Ele não vai ter esse brilho do tapetum lúcido. Entendi. Então, se junto à falta do brilho, você tem uma área esbranquiçada, é uma chance maior de ser catarata. Se à noite você vê um pouco mais também esbranquiçado ali a área pupilar, ou a bolinha do olho também, então é uma chance maior de ser catarata. E aí, quando a catarata é bilateral nos dois olhos, o animal já vem cursando também com baixa visual, já começa. E aí já são casos onde ela já está avançando mais. Né? Porque pelo menos eu tive uma cachorra ela tinha acho que uns 14, 15 anos. E ela teve catarata, né? Depois a gente acabou não fazendo a cirurgia porque tinha muito risco, porque ela tava muito velhinha. E você olhava o olho dela, era assim, opaco, né? Era bem característico. E eu imagino que a catarata, ela evolui, né? Ela começa, e a gente talvez não ficou atento aos sinais, ela chegou para um quadro tão grande. E como é que é isso, doutor? Você recebe muitos pacientes, muitos cães, gatos, no estágio já avançado da catarata? É comum acontecer isso? A pessoa não se preocupar, não achar que é importante? Eu não diria nem se preocupar. Eu diria mais não perceber, Não né? perceber, é isso, né? Mas a maioria acaba chegando no estágio mais avançado, né? Hoje em dia o pessoal se preocupa muito mais, né? Então vem muito mais cedo do que antes. Então a gente acaba pegando também em estágios iniciais, mas ainda a frequência maior é pegar ela mais avançada. Não significa que não tenha o que fazer. Pelo contrário, tem diversas cataratas que vêm mais avançada e dá para recuperar ainda. Entendi. Se a gente for pensar nos estágios da catarata, ela tem 4 estágios e chega até 5 estágios, né? Então, a gente tem um estágio incipiente, onde ela é só uma marquinha de nada, é só um comecinho de opacidade muito, muito localizado. A gente tem o estado da imatura, que aí ela já opacificou um pouquinho mais. Depois o terceiro estágio é a catarata madura ou matura. Ela já opacificou, aí nesse caso ela já opacificou quase todo o cristalino, e a gente ainda consegue ver um pouco do reflexo do fundo do olho, um pouco do reflexo da área tapetal, que é aquele reflexo colorido, e tem o quarto estágio, que é o hipermaturo. A catarata hipermatura é onde o olho já está todo, o cristalino já está todo branco, e é um branco já mais denso. Cataratas mais duras, mais antigas normalmente, embora não seja uma regra.
E o quinto, aí já são cataratas mais velhas, né? Que aí é uma catarata em reabsorção. A gente chama de catarata morganiana. E aí o organismo vai tentando absorver. Junto a isso, vão surgindo alguns outros danos no olho. Mas Entendi. são esses os estágios da catarata. E doutor, falando de catarata em cães e gatos, é uma cirurgia relativamente simples, porque a gente fica com medo, né? Toda Uhum. cirurgia tem risco, né? A gente sabe, a gente fica com um pouco de medo. Mais específico da cirurgia de catarata, como é que é? É relativamente tranquilo? O animal ele fica sedado, anestesiado completo? Tá. Como é que funciona? Então, essa é uma boa pergunta. Porque, como no humano existe campanha de catarata, assim como existe campanha de castração, o pessoal banaliza um pouco, fala assim, algo muito simples. Mas não é tão simples assim. É uma cirurgia bastante delicada, né? A gente está falando de uma doença e de uma cirurgia que a gente vai mexer dentro do olho, né? Então, é um nível de delicadeza grande que tem que ter. Tá. Obviamente, quando você já faz aquilo há bastante tempo, você vai aprimorando, você vai ficando Uhum. bom naquilo, se torna mais seguro. Junto a isso, é uma equipe qualificada, Sim. é um equipamento bom, tudo. É mais ou menos por aí, né? Tem algumas diferenças também entre a catarata no humano e a catarata no cão também. E doutor, a catarata no humano é a mesma catarata que o cachorro tem, que o gato tem? É a mesma coisa ou tem diferenças? É a mesma coisa, Daniel. Só que tem particularidades. Então, o que a gente vê que de diferente? O cristalino do cão, ele é muito maior do que o do homem. Então, ou seja, tem muito mais catarata ali para Uhum. remover. Fora isso, a catarata deles é muito mais dura, né? Fora isso, o processo inflamatório que a catarata traz para o olho é maior no cão do que Por no ser humano. maior. Então é uma série de dificuldades. Então, se a gente pensar que o cristalino é maior, a catarata é mais dura, o olho inflama mais, a cirurgia é mais complexa, um pouco, né? Então a gente está falando de um procedimento um pouco mais demorado, Sim. onde a gente manipula mais o olho do que em comparado com o ser humano. E no pós-operatório é um olho que vai inflamar mais, né? Então existem essas dificuldades, essas diferenças. Uhum. No resto é bem parecido. E doutor, falando de não só de catarata, mas qualquer cirurgia que você vai fazer no olho de um cachorro, de um gato, como é que é o pós-operatório? É cone e ficar muito atento, porque eu imagino que, imagina, ele acabou de fazer uma cirurgia no olho, é super delicado. Para ele poder coçar ou esfregar alguma coisa e atrapalhar tudo que foi feito é muito fácil, né? Como é que funciona esse pós-operatório? O pós-operatório, eu sempre falo, né? Ele é mais importante ainda do que a cirurgia, Total. né? Então, por exemplo, o tutor tem que fazer a aplicação de colírio numa frequência alta, tem que fazer uso de colar protetor, né? Tem que restringir um pouco as atividades do animal. Então, por exemplo, tem 2 cães, 3 cães. Eles brincam, interagem muito o tempo todo. Tem que pelo menos separar, Sim. ou não deixar brincando, não brincar de bolinha, não fazer passeios longos, né? Então, é um pós-operatório que tem todo um processo. A maioria das pessoas, eles pensam assim, vai voltar da cirurgia com tampão. Mas não dá, Não tem não como. funciona no cão, né? E então tem bastante cuidado, né? E fora, além desses cuidados que você citou, doutor, medicamento de via oral, ou tem que passar algum spray, além disso tudo, de precaver que ele não vá se machucar, né? Não vai arriscar o olho. Tem medicamentos que você vai ter que passar? Via oral também, pouco. Então, quando a saúde do pet permite, a gente faz uso de anti-inflamatório. E basicamente isso. O resto é colírio, né? Então, é Colírio. muito mais colírio. Colírio, né? É E verdade. limpeza, né? Faz limpeza de secreções, essas Sim. coisas, isso faz sim. E doutor, quais são os problemas oculares nos cães que você mais atende na sua clínica? Os problemas oculares mais frequentes são 3, né? Pra gente lá no nosso serviço, o que mais vem é catarata, o Catarata. mais comum, e bastante pra gente. O segundo, doença do olho seco. E terceiro, lesão de córnea, úlcera de córnea. Eles Hum, machucam muito, né?
a córnea. Então, bem nessa região aqui, né? Se a gente for demonstrar essa parte transparente aqui do olho. Essa daqui risca, passa uma graminha e faz um corte, é isso? Também. Então, quando tem uma lesão de córnea, aqui dá pra ver bem. A gente tem que, principalmente, definir a gravidade. Às vezes é um cortezinho, uma coisa muito superficial, coisa bobinha, simples. E ok, tranquilo. Recupera rápido, não fica cicatriz nem nada. Aí tem as lesões intermediárias e as graves, né? Então, aquelas mais graves, onde parte da córnea já foi acometida. Então, é mais profunda um pouco. E é uma gravidade intermediária ou uma gravidade alta, né? Tem aquelas as lesões onde fica um buraquinho na córnea, é mais grave ainda. E tem aquelas perfurantes. Perfura a córnea também, fura o olho, né? E aí mais grave, né? E se o meu cachorro, por exemplo, tiver cortar, perfurar, tem como, se eu correr para uma clínica especializada em cirurgia oftalmológica, eu consigo salvar ele aí, ele continuar com a visão? Mesmo furado o olho? Sim, a maioria das vezes sim, se não demorar. Se não demorar. O tempo conta muito, né? Vai depender da extensão da lesão também, porque a profundidade é uma coisa, a extensão é outra. Se a gente tiver uma perfuração, por exemplo, e ela não for tão extensa, a chance de salvar o olho é maior. Entendi. Então, uma perfuração muito grande, a chance de salvar o olho é menor, né? Demorou muito, chance menor também. Sim. Veio rapidinho, a gente conseguiu resolver ali, mas a chance aumenta. Tem o que fazer, né? Hoje em dia tem várias técnicas que a gente consegue ali recuperar da melhor forma possível, né? Cada lesão é muito individual, né? Muito diferente uma da outra, então tem que avaliar caso a caso, sabe? A gente seguindo assim nessa parte de lesão de córnea, que tem que ficar atento, né? O tutor, né? O pessoal de casa assim que tá ouvindo a gente, tá vendo a gente. Já tem uma lesão de córnea ali, aquilo não tá cicatrizando, não demora muito para vir, né? Então tenta vir o quanto antes, porque a gente identificando o tamanho do problema, a gente consegue direcionar e aumenta bastante a chance de salvar o olho, né? A gente vê caso que demora muito para vir e tem animal até que perde o olho, sabe? E tem muita gente que, assim, a maioria, né, preocupa assim, doutor, meu cachorro vai perder a visão? E realmente, de fato, pode acontecer, mas muitas vezes é pior. Tem muito caso que não é que vai perder a visão, ele perde o olho, sabe? Então, realmente tem que tomar cuidado, não deixar aquele problema avançar demais. Então, se percebeu que o cachorro tá piscando muito, tá incomodado, já leva pro veterinário quanto antes. Vai pro oftalmologista, Oftalmologista. né? Vai pro oftalmologista, que é o veterinário mais capaz de identificar ali aquele problema e tratar da melhor forma, né? E nem todo caso vai ser cirúrgico também. Tem isso também. Tem né? muito caso que é colírio, né? A maioria protege, né? Aí, tem que usar colar protetor, às vezes, que é chato, mas precisa. E muito caso que colírio vai resolver. Principalmente se vier no começo. E doutor, eu vou aproveitar aqui porque eu tenho um Shih Tzu, né? Minha esposa tem um Shih Tzu e acabou ficando lá em casa. E ele esfrega o olho no sofá, no edredom. Ele não para de esfregar o olho e aquilo até me irrita um pouco porque é chato, né? Sim. E o que eu faço? Eu levo pro oftalmo? Tem alguma coisa que eu deveria fazer? É uma questão de educação? Ou ele pode estar com alguma coisa? Porque ouvindo você falar agora sobre os problemas oculares em cachorros, eu começo a pensar que às vezes, tadinho, não é nem culpa dele. Né? Não é uma questão de educar, é uma questão de... Pode ser um problema? O que eu faço nesse caso? Pode ser um problema ocular, ou pode ser algo comportamental, ou pode ser os dois. O fato é que, assim, quando os problemas oculares, às vezes, estão no começo, é muito difícil do dono identificar, né? Então, vamos supor, ele está começando com uma doença do olho seco. E aquela sensação de areia nos olhos, assim como nós humanos a gente tem também, né? Então, aquilo começa a dar mais vontade de coçar. E aí, ele vai esfregar mais o rosto. Ou ele está fazendo uma secreção um pouco mais do que antes. E essa secreção, ela resseca e aí vai incomodar mais. Porque resseca, fica duro, repuxa os pelos, sabe? Dá um incômodo. Se ela crescer um pouco mais, ela pode encostar no olho. Então,
primeira coisa, né? Faz limpeza, soro fisiológico mesmo, com gás, algodão, tira aquele excesso, Sim. né? Desde que seja pouquinho, né? É a primeira coisa. Aquilo persistiu, aí leva no oftalmo, né? Leva no oftalmo. Então, por exemplo, ele tá aqui. Tá tendo doença do olho seco. Ok. Aí ele tá começando, o microfone aqui, ele tá começando uma doença na córnea. Começando a ter vascularização corneana, opacidade corneana. A gente, através desse equipamento aqui, a lâmpada de fenda, deixa eu colocar aqui, ver se dá pra mostrar. Através desse equipamento a gente consegue ver o que a olho nu não. Né? Então é um equipamento sensacional, tem diversas funções. Essa é só uma delas, né? Então essa é aquele equipamento quando a gente vai no oftalmologista, que a gente põe o queixo assim. Então é esse, só que for portátil, né? Então é muito mais confortável para o animal. E a partir daí, a gente identificando algum problema, a gente dá um caminho de que forma melhor tratar aquilo para zerar o problema ou, no mínimo, reduzir aquilo, né? Porque realmente tem problema que a gente consegue reduzir apenas. Perfeito. E, doutor, vendo você mostrar aqui, né, esse aparelho para fazer a leitura do olho, eu fico imaginando aqui, o meu Shih Tzu, ele é super bravo, assim, ele se mexe. Nesse caso, o que acontece? A gente seguraria ele ou ele dá uma sedada? Como é que faz essa parte do exame? Sou muito bom para acalmar. Para lidar com cães bravos. Tem um jeito legal, assim, de lidar com cães bravos. E o que tem que fazer? E a gente acabou de atender um cão agora, há poucos dias atrás, que a dona ligou pra gente e falou, olha, meu cão é muito bravo. E o que vocês fazem? Aí, né, nossa equipe falou, não, a gente faz contenção, normalmente dá certo. Ela falou, e se precisar sedar? Eu falei, não, a gente faz sedação, se precisar, mas normalmente não precisa. E ela falou pra gente, não, vai precisar sim. Sim. Vocês não estão entendendo. E realmente tem caso que tem que sedar, mas quando ela chegou, a gente conseguiu, claro, né, a gente tem uma conversa antes com o tutor, né, explica pra ele como vai ser feito. A gente vai ter que fazer contenção mesmo, vai ter que segurar. E a gente tem um meio já de fazer isso. E a gente fez tudo, segurou o cão, né? Põe focinheira para nossa própria segurança também. Sim, verdade. Que às vezes colocar a focinheira já é um desafio nesses cães. E deu tudo certo, ela saiu super feliz, né? Super feliz. Então isso já aconteceu diversas vezes lá com a gente. Então, lá na Oftalmo Pets, o que a gente faz? A gente tenta ter um clima mais tranquilo, realmente tem um clima muito bom lá, um clima tranquilo. E qual é o segredo? A gente vai encostar no animal, vai chegar perto do animal, a gente tem que ser calmo e assertivo. Sim. Então a gente encosta nele, calmo, mas com uma firmeza. E mantendo a calma. Sabendo que tem animal que late, tem animal que chora, tem animal que se joga, se mexe. É normal. A gente já sabe que é aquilo. E com um jeitinho, você vai e consegue segurar. A gente tem uma focinheira que ela é mais própria, ela é mais adaptada para avaliação da parte oftalmológica. Então, ela é menor aqui no focinho. Por quê? Tem outro problema. Você pega animal de focinho achatado, né? Sim. Braquicefálico, como o seu Shih Tzu. A focinheira, você põe, aí encosta no olho. Sim. Então, a gente tem a focinheira menor também. Específica. Então, que aí faz parte da qualidade de um serviço especializado, né? Sim. E a maneira da gente conter, segurar a cabeça, tem um jeito certo. Segurar a cabeça, segurar o corpo, as patas, colocar a focinheira, retirar a focinheira, tudo tem um jeito certo. Então, a gente que é profissional dessa área, a gente tem um meio que a gente, ao longo dos anos, foi desenvolvendo uma maneira de lidar com essa situação. A maioria das vezes dá tudo certo. Se quiser levar o seu Shih Tzu lá, a gente atende. Ótimo. Consegue, dá jeito nele. Eu vou levar, porque ele é bravo. Leva lá. Deixa eu deixar esse daqui, que eu já vou fazer minha próxima pergunta, que é o seguinte. A gente sabe que não pode dar comida fora da ração pro cachorro, porque, enfim. Mas às vezes, né, dá uma carninha, a gente às vezes acaba dando alguma coisa pro nosso cachorro. Tem algum alimento que você fala assim, ó, é proibido porque pros olhos do cachorro, do cão, do gato, faz muito mal? Tem alguma coisa assim que você fala assim, nossa, chegou o paciente que acabou desenvolvendo um quadro por conta da alimentação? Tem, mas é uma informação muito importante. Realmente é importante. Não no cão, no gato. O metabolismo do gato é muito diferente.
É muito diferente. E aí, temos os aminoácidos essenciais e os não essenciais. Humanos, cão, gato, tartaruga, todas as espécies. E dentre os aminoácidos não essenciais, ou seja, o organismo metaboliza, você não precisa comer aquilo. Humano e cão, por exemplo, dando um exemplo, a gente produz taurina sem a consumi-la, sem fazer o consumo dela. O gato não produz. Então, no gato é um aminoácido essencial. Então, por exemplo, você tem um gato e um cão na casa. E o gato gosta de comer a comida do cão. E a vida inteira dele, ele come a comida do cão. Logo, ele vai ter deficiência de taurina. A deficiência de taurina, ela pode causar doenças na retina. E pode causar cegueira. Então, essa realmente é uma informação importante para dono de gato. Comum, né? É muito comum, porque quem é que vai saber disso? Ninguém sabe. E o cão, ele adora a ração do gato. E o gato, às vezes, adora a ração do cão. Se ele não tiver uma outra fonte de taurina, pode chegar ao quadro de cegueira. Então, o dono de gato tem que tomar cuidado com isso. Então, quem tem cão e um gato na mesma casa tem que tomar cuidado para o gato não ficar só comendo a comida do cachorro, porque pode desenvolver um problema nos olhos. Exatamente. Se for esporádico, não tem muito problema, né? O problema é se for a rotina. E eu já peguei tutor que fala, o gato ele gosta mais da comida do cão, então nem compra mais a comida do gato. Ele compra só a comida do cão, então isso é um erro. Entendi. É importante essa informação. Não imaginava. Muito boa. E agora, doutor, tem minha esposa, ela tem um Shih Tzu, né, como eu conversei, e ela sempre fala pra eu ficar limpando o olho. Eu falo, também não é pra limpar sempre, toda hora, né, porque se deixar pra minha esposa, a gente limpa 3, 4 vezes o olho do nosso Shih Tzu, qualquer remelinho ela já quer tirar. E eu acho que, de certa forma, até um certo ponto, aquilo é natural, né? Eu não fico imaginando, porque a gente não fica o dia inteiro limpando nosso olho, a gente limpa quando a gente acorda, quando toma um banho e acabou. Dá um recado pra ela. É pra realmente, viu qualquer remelinha no olho do cachorro, já limpar ou não? Uma vez por dia? Conta um pouco pra gente. É bom limpar, sim. Mas em excesso, obviamente, vai fazer mal. Mas aí tem que ver a forma que você está fazendo, né? Então, vocês usam o que para limpar, para fazer a limpeza? Eu pego um pouquinho de papel higiênico assim, não enrolo no dedo. Não põe soro, nada. Não, nada. Tá. Que ele gruda, né? Eu encosto assim e ela gruda no papel. Deve ser bem pouquinho a secreção. Porque o animal que já faz um pouco mais, isso não resolve. Mas tem que usar soro fisiológico. Né? Então, o soro fisiológico, tem muita gente que tem medo de usar, por quê? Às vezes viu na internet ou viu alguma coisa que fala assim, mas o soro fisiológico tem sódio, tem sal, irrita o olho, faz mal pro olho. E assim, se você utilizar o soro fisiológico 5, 6, 7, 8 vezes ao dia, obviamente, ele vai retirar a camada do filme lacrimal ali, não vai ser bom. Sim. Você usar 2, 3 vezes ao dia, não é bom, porque dentro do olho caem sujidades. E imagina só, o cão não consegue tirar, o gato não consegue tirar. Então a gente joga o soro fisiológico mesmo e limpa com gás, com algodão. Tá correto. Agora, se é bem pouquinho, realmente, pode uma vez ao dia, 2, ok. Passou disso, talvez alguma coisa de errado tem. Aí, investigar, né? Aí é bom fazer uma avaliação oftalmológica, né? Procura o oftalmologista veterinário mais próximo ali, que você confie, ou vai no oftalmopets, que a gente consegue identificar algum problema se existir. Ótimo, ótimo. E doutor, eu fico pensando aqui, quem tá assistindo a gente e tem um cachorro que tem mais tendência em ter problemas nos olhos. Shih Tzu, Lhasa, quem tem o focinho mais pra dentro e aquele olho mais pra fora. A partir de quantos anos, assim, meu cachorro fez 2, 3 anos, eu já deveria levar no oftalmo? Eu tenho que me antecipar, porque quanto antes descobrir, melhor, né? Se for uma recomendação? Tem. Se for um cão braxcefálico, focinho achatado, desde jovem. Já de jovem. 1 ano? 1 ano, 2 anos, 3 anos, já deve ir. E quem são? Só pra gente listar aqui. Seria Shih Tzu? Shih Tzu, Lhasa Apso, Bulldog, francês, inglês e o Pug. Sendo que o Pug, ele ainda vale muito mais. Porque o Pug, ele é uma das raças que tem tendência, é uma das raças que mais tem tendência a fazer ceratite pigmentar, que é uma mancha preta na córnea. Então, imagina só. A córnea, ela deve ser transparente, né? Como se fosse o para-brisa de um carro. Eles têm uma tendência muito grande, e é uma doença multifatorial. Não é uma única causa,
Mas dentre as causas tem a tendência genética. Eles começam a fazer uma mancha preta na córnea. E essa mancha preta, depois que ela ocupou toda a córnea, não tem como tirar mais. Entendeu? Aí a cirurgia já não resolve bem. Dá pra fazer, mas já não resolve bem. Então é uma doença que a gente tem que prevenir. Então o dono do pug, ele tem que vir com 1 ano, já tem que vir. E sendo que, se você tem um pug, você colocou uma luz e viu uma manchinha preta, aí vem pra ver, ver se tem causa de base, né? Fora a parte genética que, né, eles têm tendência. E o que a gente tem a fazer. E aí tem caso que é colírio só, tem caso que é cirurgia também, tem N casos, né? Então o dono de pug fica atento. Quanto antes. Dentro dessas raças, a principal ainda é o pug. Entendi. Porque a gente pega muito pug que chega lá com a mancha, ela não é preta, assim, é um marrom escuro. E a íris, o colorido do olho aqui, ó, que aqui é amarelo, é fácil de ver. Mas às vezes a íris do pug, quase todos os pug, tem a íris muito escura. É um marrom muito escuro. E o marrom da córnea é quase a cor da íris. Ou seja, é difícil o dono perceber. Então tem que tomar esse cuidado. Entendi. E aí teria que ficar vindo a cada 1 ano? Tem alguma frequência que deveria trazer no oftalmologista? Porque pro humano é isso, né? Uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, para quem não usa óculos, ir ao oftalmologista. Pro cachorro também é a mesma coisa? Tem que vir com uma certa frequência? Sim, depende do problema. Vai vir numa frequência alta, depende do problema, uma frequência baixa. Não, então, assim, não tem. Não achou nada. Não achou nada? Uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Uma vez ao ano faz uma avaliação. E o pessoal, eu pelo menos não... Meu cachorro tem 3 anos, eu nunca levei no oftalmo. Eu levo no veterinário. Sim, assim. mas é que muito provavelmente você nunca teve nenhum problema grave ocular. Então eu pego assim, pessoas que nunca tiveram nada, é mais desencanada, né? O pet dela nunca teve nada, é mais desencanado. Sim. O pet da pessoa já teve uma doença grave, ela fica muito mais atenta. Então hoje a gente tem milhares de pacientes, de clientes que vêm muito precoce. Isso é muito bom. Porque o problema já está aparecendo ou nem está, vem fazer um check-up, vem aumentando muito isso. Isso é muito bom, porque vez ou outra a gente diagnostica o problema no começo e ali a gente trata de forma muito melhor, né? Muitas vezes dá para prevenir um outro problema que vai aparecer. Então, realmente, no seu caso, já está na hora. Já está na hora. Ótimo. Sim. Doutor, a gente chega aqui no final do nosso episódio e eu queria que você olhasse aqui para essa câmera e desse o recado para alguém, né? E o que eu percebi nessa nossa conversa, você dá um recado aí pro dono de um cachorro como é que é? Braquicefálico. Então, um cachorro que tem problema, tem problema, né? Tem o focinho mais para dentro, o olho mais para fora, Shih Tzu, Pug, Lhasa. Dá um recado para ele da importância que é de realmente vir ao oftalmologista e não só ir no veterinário, porque a gente comete esse erro, né? Então dá um recado aí pra esse dono de... Você que tem um cão, principalmente braquicefálico, né, de focinho achatado, o seu cão ele tem tendências a ter doenças oftalmológicas, né? Então o ideal é trazer ele no oftalmologista já precoce, né? Já desde jovem. Ok, se não tiver ainda nenhum problema, você resolveu não trazer, se começar com um problema, tenta vir logo. Então, por exemplo, ele começou com olho piscando, olho avermelhado, aumentou a secreção, tenta vir o quanto antes, que aí a gente consegue resolver de forma mais adequada, a gente consegue identificar algum possível problema e dar o melhor tratamento para ele. Maravilha, muito legal. Obrigado pela participação, doutor. Beleza. Tchau.